sei que todos nós passamos por momentos assim, momentos em que a coisa está tão complicada, o pensamento da gente vai a mil, não é? Às vezes está assim a 1000 por hora. Tem hora que eu me sinto fatigado só de pensar em algumas coisas, e nesses momentos assim de tribulação, eu começo a pensar, e é esse o segredo, eu começo a pensar nas promessas de Deus, eu começo a pensar no caráter de Deus, porque se eu pensar na minha atitude, eu vou descobrir falhas, se eu pensar na minha capacidade, eu vou ver que eu não dou conta, mas sempre que eu me lembro de Deus, sempre que eu lembro do amor de Deus, de palavras como essa, quem pode nos separar do amor de Cristo? Essa palavra é bíblica. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A determinação dele de agir na sua vida, irmão, é isso que conta muito mais do que aquela que você acha que teve, porque até quando você acha que teve não, eu quero servir ao Senhor, esse querer vem de Deus. Deus age em nós e nos dá o querer, e para que nós possamos realizar. Então, confie no Senhor. E antes de sentar, pega a sua Bíblia, abre aí Salmo 1. Primeiro Salmo. Nós estamos começando essa nova série de pregações em Salmos. Vamos pregar alguns Salmos escolhidos. E quero ler com você 2 Salmos, o 1 e o 2. E por favor, acompanhe aí a leitura. Eu vou ler de uma vez só os 2 Salmos. Depois nós vamos meditar nessa palavra. Salmo 1 e 2 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esse dele, aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com a vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar? Senhor, nós precisamos entender a tua palavra, não apenas com a mente. Não é só uma questão de entender o português que está aqui. Deus, nós precisamos compreender com o coração, por meio dessa obra do Espírito do Senhor, que é capaz de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, é capaz de mudar o rumo da nossa história. Eu creio no poder da tua palavra, ó Deus, ministrado nesse momento para a transformação das nossas vidas. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa aqui seja tocada pelo teu poder, ó Deus, e eu creio que o Senhor é misericordioso o suficiente para nos fazer ouvir a tua voz. Que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor.
Eu vi aqui umas frases, uns pensamentos de um sujeito chamado Frank Outlaw, e na verdade eu não consegui descobrir quem é esse camarada, né? Busquei lá, dei os Google da vida lá e ninguém sabe quem é, mas atribuem a ele essas frases que eu vou ler para você aqui agora, que eu achei que tinha muito a ver com o que nós vamos conversar aqui nesse Salmo 1. Ele diz assim: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. E finalmente, cuidado com o seu caráter, porque ele se torna o seu destino. Não está escrito na Bíblia dessa forma, mas com certeza, se você conhece a palavra de Deus e lendo esse salmo primeiro aqui, você sabe que é verdade o que ele está dizendo. Essa progressão aqui, você encontra essa progressão aqui no Salmo 1. Será que um pensamento pode se tornar o seu destino? Será que alguma coisa que só passou pela sua cabeça num momento pode se tornar um divisor de águas, uma mudança completa na sua maneira de viver e vai determinar inclusive onde você vai passar a eternidade? Eu penso que sim. Olhando para a palavra de Deus, eu digo que sim. E o Salmo 1 apresenta então esse passo a passo perigoso dos que não conhecem a Deus, porque ele diz aqui, o Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Portanto, há um aviso embutido aqui do cuidado que eu e você precisamos ter com essa caminhada. Isso que começa com dar ouvidos ao conselho dos ímpios e depois você se vê já andando no caminho com eles e por fim é sentado na roda dos escarnecedores. Isso é um passo a passo perigoso. Não sei se você sabe também, falando aqui de salmo, né? Os salmos são hinos, são músicas, são canções. Na verdade não são músicas, são canções, são letras para serem cantadas. Era o inário do povo de Deus. Então por isso que a gente não fala assim, Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 2, a gente fala Salmo 1, Salmo 2. E são aqui tem 5 livros. Eu me lembro que a lei também são 5 livros, não é? Você lembra disso? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aqui tem 5 livros. E se você conhecer os salmos, você vai ver que a lei do Senhor, porque ele fala o tempo todo na lei do Senhor, na vontade de Deus. A vontade de Deus, e eu quero que você entenda isso nessa noite, ela não é só para você conhecer. A vontade de Deus, porque você poderia conhecer, né? Eu vou conhecer aqui a lei do Senhor. A lei do Senhor não é só para você temer, mas se você conhece e vive a lei do Senhor é para você celebrar. A lei do Senhor é boa, a lei do Senhor abençoa você. E o Salmo está trazendo isso para nós, os Salmos trazem isso para nós. Mas nem todo mundo pensa assim. Apesar de a Bíblia dizer, o Salmo 19, por exemplo, diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Diz que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Dizem que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são desejáveis, mais do que o ouro depurado e o destilado dos favos. Mas nem todo mundo pensa assim. Há muitas pessoas com a mentalidade de ímpio. E uma pergunta para mim, para você diante desse salmo é: quem sou eu nessa vida? O que é que eu posso esperar do meu futuro? Como que eu posso olhar para a palavra de Deus e, usando ela como um espelho, saber qual vai ser o próximo passo, onde é que vai dar essa minha vida? Aqui no Salmo 2, o Salmo 2 mostra um estilo de vida rebelde contra Deus. Você viu isso aqui? Você viu que aqui no Salmo 2, alguém está dizendo assim: rompamos as cadeias. Você viu aqui, verso 3, rompamos os seus laços e sacudamos de nós
as suas algemas. Não sei se você se lembra, mas lá no Jardim do Éden, quando Satanás foi lá conversar com a mulher, ele estava dizendo isso aqui para ela. Ele dizia para ela o seguinte: olha, Deus não quer que você seja feliz. Ele chegou perguntando: você não pode comer de nada, né? Aqui não pode nada nesse lugar aqui, pode nada. Ela: não, pode, podemos comer de todas as árvores, mas dessa árvore aqui, não. Ele está vendo? Deus não quer que você seja feliz. Está vendo? Deus o negócio de Deus é cortar, é dizer não. Deus é aquele que ele oprime você, ele subjuga você, ele te dá um monte de leis, um monte de ordens, porque Deus é assim. Ele não quer de verdade a sua felicidade. A mentira de Satanás foi essa. A tentação foi e continua sendo essa. Por que nós erramos? Por que nós tomamos caminhos errados? Por que nós nos desviamos da vontade de Deus? Porque em algum momento você chega à conclusão de que fazer aquilo que Deus quer de você vai ser pior. Não vai ser aquilo que você precisa. Eu me lembro de um filme, antigo filme, chamado O Advogado do Diabo. E eu sempre me lembro de uma cena específica desse filme, na qual o mocinho lá, o Kenny Reeves, ele conversa com o Al Pacino faz o papel do diabo, e o Kenny Reeves é um mocinho, entre aspas, né, do filme. E ele está diante de uma coisa que ele quer fazer, mas ele descobre que aquilo é tudo um plano do diabo. E ele está lá no maior dilema: eu faço ou não faço? O diabão aqui na minha frente, o que eu faço? E o diabo conversa com ele, o diabo diz para ele assim: você não entende? Você acha que Deus gosta de você, ama vocês? Eu é que sou fã do homem, ele dizia. Eu nutri cada desejo que vocês tiveram. Eu é quem dou liberdade. Eu sou a favor de você. Agora Deus não. Deus, ele impede você de fazer aquilo que você quer. Como que dizendo: Deus não quer que você seja feliz, Ele quer atrapalhar a sua vida, Ele não se importa com a sua felicidade. Mas quando você que crê na palavra de Deus lê esse salmo primeiro, você vê aqui com toda clareza que Deus, ao contrário de tudo isso, Deus quer que você seja feliz sim. E Ele diz aqui que o segredo da felicidade é se deleitar em Deus, é ter prazer em Deus, é ter prazer na lei, na vontade do Senhor, no ensinamento do Senhor. Essa é a fonte. Deus, na verdade, fez o homem com bom propósito. Deus fez você com bons planos. Ele não fez você e jogou aí no universo, Ele fez você com um plano. A Bíblia diz que Deus fez o homem bom, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus tem bons planos, mas Ele diz na sua palavra, e a lei vai dizer isso, né? Especialmente o Deuteronômio capítulo 28, vai falar de dois caminhos. Há dois caminhos, há duas possibilidades, há dois estilos de vida, e você precisa saber qual é o estilo de vida que você está vivendo, e você precisa escolher o estilo de vida que Deus diz que você deve escolher. A Bíblia diz que um caminho é o caminho de bênção, e outro é o caminho da maldição, e ainda insiste: escolhe a vida, escolhe a bênção, para que você viva. O Senhor Jesus também falou que há dois caminhos. Há um caminho que é estreito, há um caminho que é apertado, mas que ele chega onde é preciso chegar. O caminho do Senhor Jesus é o caminho perfeito, é o caminho que leva a Deus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por meio de Jesus, por meio da palavra de Jesus, é a única maneira de nós chegarmos a Deus. Falando aqui desse Salmo 1, o reverendo Hernandes disse o seguinte: não ande no conselho dos ímpios, porque eles não levam Deus a sério. Não se detenha no caminho dos pecadores, porque eles andam na contramão da vontade de Deus. Não se assente na roda dos escarnecedores, porque eles blasfemam contra o Deus vivo. Bem-aventurado
é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem que é bem-aventurado? O que é bem-aventurado? Você chamou alguém de bem-aventurado? Ou bem-aventurado? Não é uma coisa que a gente fala, não é uma coisa que está no nosso dia a dia, não está na nossa maneira de falar, mas a Bíblia fala muito sobre bem-aventurado. E você vê aqui que nesses 2 capítulos, que são a introdução do livro dos Salmos, dos livros, né, dessa seleção de hinos e de cânticos aqui, começa com bem-aventurado e termina com bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? Irmão, bem-aventurado é aquele que tem a vida plena e abundante da qual Jesus falou. Jesus disse assim: o diabo vem para roubar, matar e destruir. Você precisa saber que há um sistema todo elaborado e regido por Satanás que trabalha contra você. Apesar de Satanás lá no filme dizer que ele é seu fã, a Bíblia diz que ele é seu inimigo. A Bíblia diz, Jesus disse que ele vem para roubar, matar e destruir. E a arma que ele usa para fazer isso é o engano. Ele quer enganar você. Ele quer que você acredite que ele tem boas intenções para com você, para que assim ele possa te destruir. Mas Jesus disse: eu vim, ao contrário dele, eu vim para que vocês tenham vida, e vida que vale a pena, vida abundante, uma vida que possa ser chamada de vida. Portanto, Deus quer sim abençoar você, quer fazer de você feliz, e esse bem-aventurado é esse abençoado. Se você for procurar na palavra de Deus para você saber a fonte da bênção, como é que funciona essa bênção, você vai encontrar Deus ensinando para Arão, o primeiro sumo sacerdote, como que ele devia abençoar o povo. E lá em Números capítulo 6, a partir do verso 23, diz assim: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. Onde que está a fonte da bênção? O Senhor te abençoe e te guarde. A fonte da bênção é Deus. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. A fonte da iluminação, para que você possa compreender a vontade de Deus, a fonte da misericórdia que resgata você é Deus. E ele ainda diz: e o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. É o Senhor que é a fonte da sua paz com Deus, porque todos nós já nascemos inimigos de Deus. Todas as pessoas, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória, ou seja, da presença de Deus. Nós já nascemos do lado de fora do paraíso, já herdamos a herança ruim dos nossos primeiros pais, por eles terem se rebelado contra Deus. Mas em Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é inimigo de Deus, você foi transformado em filho de Deus, filha de Deus. E você tem paz em Deus, porque Ele mesmo dá a você a paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E eu estava dizendo aqui como é que tem sido na minha vida, nos momentos de angústia, nos momentos de luta que eu passo, você também passa, que às vezes eu não dou conta, o meu pensamento não dá conta mais de raciocinar em cima de alguma coisa, e eu vou e deliberadamente paro de pensar naquilo e começo a trazer a memória, né? Como diz lá o profeta: quero trazer a memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu trago à minha mente a lembrança das promessas de Deus. Eu me lembro que Deus se manifestou na minha vida, não assim à distância, mas presente, e que Ele tem falado ao meu coração, e que Ele é a garantia da minha salvação. Veja, eu disse: a fonte da bênção é Deus, a fonte da iluminação, a fonte da paz, porque foi Jesus quem amou você. A Bíblia diz: não foste vós. Jesus falou para os seus discípulos, quem sabe estavam achando, puxa vida, escolhemos o melhor mestre. Jesus disse: não foste vós que escolhistes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Irmão, nós precisamos trazer à memória o que Deus fala a nosso respeito, a palavra do Senhor. E é por isso, irmão, que o bem-aventurado então é o crente em Jesus. O bem-aventurado é aquele que crê em Jesus.
Aqui diz, né, como uma advertência para aqueles que estão dizendo: não, vamos sacudir as algemas aí, as cadeias, Deus está nos prendendo, vamos fazer a nossa vontade, vamos fazer o que der na cabeça, vamos seguir o que a palavra de Deus está dizendo. Não, ele diz ao contrário, se deixa advertir, beijai o filho, e filho aqui está com F maiúsculo. Esse é um salmo messiânico, fala a respeito de Jesus, esse salmo, e ele diz: beijai o filho. Tenha um relacionamento pessoal com Deus. Nós temos um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus. Então o crente é esse que beijou o filho, é aquele que tem paz com Deus e paz em Deus. Portanto, porque ele sabe onde está a fonte da bênção, que a bênção vem de Jesus, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O abençoado, o bem-aventurado, é aquele que é capaz, pela misericórdia, pela graça, pelo poder do Espírito de Deus, de trazer a sua mente no meio das dificuldades, das lutas. Ele é capaz de trazer à memória a palavra do Senhor. Ele é capaz, por quê? Porque ele medita na palavra do Senhor dia e noite. Não quer dizer que você só pensa em versículo bíblico, que você só fala, tudo que você fala é só oração. Mas quer dizer que você que conhece a Deus, conhece as promessas de Deus, conhece a palavra, o ensino de Deus, o caminho de Deus, você se lembra da vontade de Deus para a sua vida quando você toma as decisões na sua vida. O divisor de águas, o que faz a diferença entre você fazer ou não fazer, ir ou não ir, casar ou não casar, subir ou descer, vem do fundamento que está na palavra de Deus. Todas as vezes, irmãos, quantas vezes eu vivi e tenho vivido essa experiência, porque eu sou alguém chamado para falar às pessoas a respeito de Deus. Mas você acha que eu sempre tenho a palavra? Eu já sei quando eu saio de casa, saio para fazer uma visita, eu já sei o que eu vou dizer para a pessoa. Às vezes eu até penso que sei, às vezes eu pego lá, separo um texto bíblico, às vezes eu acho que sei o que a pessoa está vivendo. Quando eu chego lá, completamente diferente do que eu pensei. Mas o Senhor nunca deixa faltar a palavra dele. O Senhor se manifesta naquele momento, se manifesta na sua vida também, nos seus relacionamentos. A vida é dinâmica. As pessoas fazem alguma coisa ao seu redor, se envolvem com você, se relacionam com você, tomam decisões a respeito da sua vida, e aquilo te atinge, e você não tem tempo, não tem ensaio. Irmãos do louvor aí, que às vezes estão pegados no laço aí, às vezes não dá tempo de ensaiar como gostariam de ensaiar, mas o Senhor dá graça, porque você está aqui em nome de Jesus, está aqui com o espírito de louvor, você deseja agradar o Senhor, você faz o seu melhor, lá no seu relacionamento com seu marido, com seus filhos, com seus irmãos, o Senhor Deus traz ao seu coração a palavra, nas leis do Senhor você medita de dia e de noite, só que precisa se encher, não é, irmão? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, o Senhor Jesus dizia: olha, vocês estão aí preocupados porque eu disse que vou, mas se vocês soubessem quem eu vou enviar, vocês estariam querendo que eu fosse logo, porque o Espírito, e ele disse várias coisas a respeito do que o Espírito faria, mas uma das coisas que ele disse é que ele vos fará lembrar de todas as coisas. Como é que você pode lembrar de uma palavra que você nunca leu? Como você pode lembrar da palavra do Senhor se você não estuda a palavra do Senhor? Então você precisa valorizar, irmão, o culto público. Você precisa valorizar o dom que Deus tem dado aos irmãos, pessoas que Deus tem levantado, para que de alguma forma Ele possa plantar esse evangelho no seu coração. Esse momento que você está vivendo, de algum lugar onde você esteja, esse é o momento de encher a sua mente daquilo que é de Deus, para que na hora da sua adversidade, o Espírito Santo possa buscar de volta, lá do fundo, trazer as promessas de Deus e deixar você fortalecido para enfrentar a vida. E aqui eu gosto muito dessas metáforas que Jesus sempre usando metáforas. A palavra de Deus é cheia dessas ilustrações que fazem a gente compreender a fonte de águas. Quem aqui comeu jabuticaba esses dias aí? Comeu jabuticaba? Bênção, né? Quem não gosta de jabuticaba, gente? Difícil achar, mas tem também quem não gosta. Mas jabuticaba é uma bênção. Agora, uma coisa que eu aprendi sobre jabuticaba. A jabuticaba, né, eu lembro lá no terreiro, lá na casa dos meus sogros, tem um pé de jabuticaba. E eu lembro quando ele foi plantado.
E alguém dizia assim: jabuticaba é uma árvore que você planta, mas é para outra geração, porque quem planta geralmente não come, porque demora a dar e tudo. Só que não foi isso que aconteceu lá. Se você for lá agora, o pé está cheio de jabuticaba. E o que foi fundamental naquele pé de jabuticaba que cresceu, está viçoso lá e dá muita jabuticaba? Quando ele era uma muda, ainda o meu sogro enfiou assim um cano que ia até bem fundo na raiz, tocava lá o fim da raiz acho que até mais fundo, já esperando que ela se estendesse ali. E todo dia a gente pegava a mangueira, né, falando de pé de jabuticaba na cidade, irmão, no terreno todo cimentado, né, que é só aquele buraquinho ali onde plantou. Aí a gente enfiava a mangueira ali e ligava, deixava ligado aquela água, gastava água, né? Mas porque a jabuticaba, ela depende de muita água. Eu lembro de ir na roça lá com o Eliezer, meu cunhado, e os pais dele têm um terreninho lá, e ele me mostrava: olha, tá vendo esse pé de jabuticaba aqui? Isso aqui dava jabuticaba demais, mas aí o pessoal desviou o curso de água, e ele agora não dá tanta jabuticaba mais. É disso que a palavra de Deus está falando. Sabe quem é você? Se você se alimenta, se você bebe continuamente dessa água. Eu lembro de Jesus falando: se alguém tem sede, vem a mim e beba. E aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse: vem beber de mim. Ele é a água da vida. Jesus é também o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, a água é a palavra. Se você é como esse bem-aventurado aqui, que medita na lei do Senhor dia e noite, se você é assim, você é como uma árvore plantada junto a fontes de água, que no seu tempo dá o fruto. Você pode procurar na estação certa, o fruto está lá. Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar fruto. Se vocês estiverem conectados em mim, ligados a mim, vocês vão ter a seiva, vocês vão ter o alimento. Irmão, o alimento é a palavra. É por isso que o sujeito é bem-aventurado, esse do Salmo 1. Ele é bem-aventurado por quê? Porque ele medita na palavra do Senhor dia e noite, ele leva em consideração a palavra de Deus o tempo todo, e ele dá fruto. Jesus disse: eu chamei vocês para darem fruto. A árvore come seu próprio fruto? Não. O fruto é para o outro, irmão. Nós precisamos uns dos outros. Por isso nós precisamos nos encontrar, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos olhar nos olhos dos outros, nós precisamos atender às necessidades uns dos outros, nós precisamos orar uns pelos outros. Aquele fruto que eu posso dar, se eu sou jabuticaba, você às vezes é melão, você é melancia, você é outra fruta. Nós trocamos aqueles dons que o Espírito Santo tem nos dado. Mas se você, seja qual for o dom que é o seu, o fruto, né? Eu não estou falando no sentido do fruto do Espírito, não, que o fruto do Espírito é para todos, mas no sentido do dom que Deus tem dado a você. Se você estiver conectado na palavra de Deus, vai dar o fruto na hora certa. Ele não murcha, diz aqui, mesmo no tempo da estiagem, a folhagem não murcha. Se você der uma olhada lá no mapa da África, lá no alto se você olhar ali na região do Egito, por exemplo, você tem ali o delta do Nilo, o rio Nilo. Você pode olhar em volta ali da região perto do rio Nilo, é tudo verdinho. Quanto mais se afasta do Nilo, mais seco é. Aquele que está arraigado na palavra, aquele que tem contato com a palavra, que se alimenta da palavra, é assim, ele não murcha, mesmo que seja uma região árida, e nós estamos vivendo dias de muita aridez. O mundo não tem água para você, se tiver água poluída. O que nós recebemos aí todos os dias na TV, na internet, nos nossos relacionamentos, não é água boa, mas em Cristo Jesus nós temos água de qualidade. Então você aqui diz que o bem-aventurado, ele que se alimenta, medita na palavra sempre, ele não murcha, mesmo quando os dias são difíceis, e ele será bem sucedido naquilo que ele fizer. Mas os ímpios não são assim, é o que diz aqui. Mas os ímpios não são assim. Os ímpios não são, eles são como a palha que o vento dispersa. A palha um dia já foi verde,
A palha está morta. E os ímpios estão mortos. Os que não têm aliança com Deus, os que não entregam sua vida a Jesus Cristo, eles estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Por isso eles não têm vida e eles não têm firmeza. A palha, o vento leva para onde for. São pessoas que acham que estão muito livres, mas estão sendo levados pelo vento. É o povo do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas vai levar para onde, irmão? Para bom lugar que não é. O vento dispersa, não tem permanência, não tem sossego, não tem paz. E o pior de tudo, aqui diz que eles serão condenados, diz que os ímpios não prevalecerão no juízo, nem vão permanecer na congregação dos justos. A palavra de Deus diz em todos os livros da Bíblia que Deus é justo juiz e que Ele vai julgar vivos e mortos. E que essa grande congregação, nós acabamos de pregar várias mensagens a respeito da volta de Cristo aqui. O Senhor Jesus vai voltar assim como Ele veio, Ele voltará e Ele vai reunir todos os filhos, mas os ímpios não prevalecerão, eles não permanecerão no dia do juízo. E isso é algo que você deveria pensar. Irmão, o pior de tudo, sabe? O pecado é burro. O pecado é burrice, irmão. É burrice. Sabe por quê? Porque primeiro você tem que saber o que é pecado. O pecado é errar o alvo. Deus fez você com um propósito, assim como esse violão foi feito para se tocar. Se eu resolver que eu vou quebrar pedra com esse violão aqui, vou destruí-lo. Se você resolver que vai fazer com a sua vida outra coisa que não é aquilo para o que Deus criou você pode achar que vai dar certo, mas não vai dar. Isso é o pecado. O pecado é destruir você mesmo, tentando fazer com a sua vida aquilo que Deus não quer que você faça. E não é porque Deus é aquele que fica podando você, mas porque Ele sabe o que é melhor para você. Se tem alguém que sabe, é Deus. Por que o pecado é burro? O pecado ensina você a confiar em si mesmo e não em Deus. Ele diz, por exemplo, que se você for desonesto com o seu cliente, mas tiver um bom lucro naquela negociação, é o melhor. Mas gente, se você fizer um lucro e você fizer um negócio e você tirar do seu cliente tudo que ele pode dar, aquele cliente não volta. Você não come um dia só. O pecado é burro. Ele quer que você explore a pessoa, às vezes no relacionamento. São relacionamentos que acabam por quê? Porque as pessoas querem, elas sugam tudo. Ele quer que o seu marido, a sua mulher seja fonte de tudo, faça tudo do seu jeito. O pecado é burro, ele é destruidor. O pecado ensina que você deve conhecer muitas pessoas, se relacionar com muitas pessoas, para que um dia você possa escolher alguém. Como se esses tantos relacionamentos não fossem deixar marcas na sua vida, como se a palavra de Deus não dissesse que aquele que encontrou uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Não é a sua inteligência, não é a sua escolha, não é o seu esforço, não é com quantas pessoas você se relaciona, mas é bênção do Senhor. Ter uma esposa é bênção do Senhor, ter um marido é bênção do Senhor, é nele que você deve buscar, e é esperando nele que você vai ser bem-aventurado, vai ser abençoado. Aquele que conhece a Deus, aquele que se relaciona com Deus, sabe que toda boa dádiva, está escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Portanto, meus irmãos, ser bem-sucedido, ser abençoado, o que é? Como ser bem-aventurado? Talvez você possa a essa altura me dizer assim, está se perguntando, até concluindo, né? Então, se eu fizer tudo como a Bíblia diz, se eu começar a ler a Bíblia todo dia, se eu começar a buscar mais a Deus, se eu orar, se eu for fiel ao Senhor, então tudo vai dar certo na minha vida, eu não vou ter mais problemas nem dificuldades, vai dar tudo certo.
não vai dar tudo certo. Desse jeito aí não, sabe por quê? Porque Jesus disse assim que todo aquele que quiser viver piedosamente vai passar por perseguições. Sabe, Jesus falou muito sobre ser bem-aventurado também, você lembra? Lá no capítulo 5 de Mateus. Ele falou que bem-aventurado são os pobres de espírito. E aí tem gente que acha que pobre de espírito é um humildezinho, que, né, todo timidozinho. Não, o pobre de espírito é aquele que sabe que não tem recurso próprio para se apresentar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu mereço. O pobre de espírito é aquele que sabe que não merece, que é um pecador, que precisa da misericórdia e da graça de Deus. Esse é o pobre de espírito. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Porque morreu uma pessoa muito querida? Não, isso aí todo mundo chora. Chora por causa dos seus pecados, chora porque sabe que não tem recurso. É na mesma vibe aqui, na mesma direção. É aquele que é manso, mas não é porque é um docinho, aquela pessoa perfeitinha, não. Às vezes é uma pessoa que foi amansada por Deus, como por exemplo Moisés. Moisés começou a carreira dele, né, como libertador, sai matando o Egito. Deus falou: peraí, não é assim. Pegou ele, levou lá 40 anos amansando o sujeito lá com as ovelhas lá no... Depois a palavra de Deus vai dizer: Moisés era homem manso, não havia na terra um homem mais manso do que Moisés. Sabe, Deus às vezes vai precisar mexer em você, quebrar você, para fazer de você uma pessoa semelhante a Jesus Cristo, que disse aquilo que ele fazia: se alguém te bater numa face, pode oferecer a outra. Não esquenta com isso não, porque você confia em Deus. Então assim, você pode ser perseguido. Há muitas palavras, as palavras parecem até negativas, as palavras que Jesus diz dos bem-aventurados. Perseguidos por causa da justiça, você ter a sua justiça negada. Você está certo, mas a justiça é negada a você. Eu penso que a nossa cidade não está sendo muito justa conosco. Se a gente fosse um cinema, a gente podia ter 100 pessoas aqui. Mas como nós somos uma igreja, nós só podemos ter 28 nesse tempo aqui. E pessoas não vieram, não puderam se inscrever para o culto de hoje. Por quê? É justo? O ar no cinema é mais puro do que o ar aqui na igreja? O vírus não vai lá, só vem aqui na igreja? Mas às vezes a justiça é negada. E às vezes nós somos perseguidos. Irmãos, mas a questão não é essa. A questão, sabe quem é o bem-aventurado? Eu já disse para você que é o crente. E eu vou terminar com essa história que Jesus contou. Jesus disse que 2 homens entraram na igreja um dia. 2 homens entraram no templo. E um era um fariseu. E quando fala fariseu, você já pensa: não, fariseu é coisa ruim. Não, o fariseu era o melhor que tinha na época. Era o sujeito que você diria: esse aí é uma pessoa que está fazendo melhor, cumprindo melhor a lei de Deus. O fariseu era alguém esforçado na religião, em fazer a vontade de Deus. Mas só que Jesus disse assim: aquele fariseu entrou e ele orava de si para si. Você já orou de si para si? Você já fez uma oração para você mesmo? Não, né? Pelo menos você pensa que não fez. Porque o fariseu também pensava que não, que ele pensou que ele estava orando a Deus. Mas Jesus disse: não, ele orava de si para si. Porque ele dizia assim: Deus, muito obrigado, eu não sou igual àquele publicano, pecador, que está sentado lá atrás. Porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo, eu faço, eu sou, muito obrigado, Deus. Modéstia à parte, estamos bem. Ao passo que aquele outro, que era um publicano, um pecador, uma pessoa que era inclusive rejeitado pelos judeus como uma pessoa mais pecadora do que as outras, ele ficou lá no último banco, ele ficou lá, e ele batia no peito, ele nem olhava para cima, e ele dizia assim: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que aquele publicano que dizia: tem misericórdia de mim, pecador, saiu dali justificado. O outro não precisa nem falar, porque Deus nem ouviu o que ele estava falando, porque ele achava que ele era o super crente. Ele sim estava fazendo tudo que Deus
queria. Meu irmão, sabe quem que é o bem-aventurado? E há tanto bem-aventurado na Bíblia. Salmo 32. Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado é aquele que é perdoado, aquele cujo pecado é coberto. Não é o super crente que acertou mais do que os outros, mas é aquele que é perdoado pelo Senhor. Nós pregamos o evangelho da graça, não o evangelho da justiça própria. Todos nós aqui nesse lugar dependemos da graça de Deus. Não tem ninguém aqui dentro desse lugar, ou aí acompanhando de onde você esteja, que seja melhor do que o outro. Todos pecaram e carecem da glória, da presença, da manifestação, da pessoa, do perdão, da graça de Deus. Nós precisamos disso. E o bem-aventurado é aquele que reconhece. E a palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita jamais. Irmãos, quantas vezes eu já orei dizendo: Senhor, eu não quero pecar, Senhor, me permita, Senhor, não pecar contra o Senhor em nenhum momento. E aí, numa situação eu vejo: Senhor, pequei outra vez, preciso do teu perdão, preciso da tua graça, e eu tenho que trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, porque a misericórdia do Senhor não caducou. O amor de Deus não diminuiu. O perdão do Senhor Jesus continua sendo oferecido. O sangue de Jesus Cristo continua valendo e sendo suficiente para o seu pecado e para o meu. O bem-aventurado é o crente em Jesus que crê na misericórdia, na graça, no perdão por meio de Jesus Cristo. E é aí que está o segredo, irmão. Nós queremos ser abençoados, mas a fonte é Deus. Nós queremos viver bem, mas a fonte é Deus. Nós queremos ser bem-sucedidos, mas a fonte é Deus. Podemos passar perseguições, podemos passar por lutas, vai ser difícil, e é bom que seja mesmo. Se bem que para mim eu queria que não fosse, não é? Você não queria que fosse mais fácil? Mas não é. Mas que seja difícil, que seja, nunca será além das nossas forças. E a palavra de Deus diz: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, e Ele mesmo é o pagamento, é a propiciação, é o pagamento pelos nossos pecados. Eu quero convidar você a ser bem-aventurado na oração agora. Quero convidar você a fazer uma oração de confissão de pecados ao Senhor. A melhor oração não é a do fariseu, é a do publicano, aquela que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sei que eu dependo de Ti, a fonte é o Senhor, e eu quero beber dessa água, eu preciso dessa transformação por meio da palavra. Trabalha a minha vida, muda a minha história, eu preciso do Teu poder, preciso da Tua graça, preciso do Senhor. E o Senhor ouve. Vamos ficar de pé e orar? Diz o Salmo 40: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Vamos clamar ao Senhor, peça a Ele socorro para a sua alma. Senhor Deus, nós Te agradecemos porque o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação. E as tribulações, Senhor Deus, elas mudam de endereço, elas mudam até de forma, mas a realidade é que todos nós passamos por tribulações. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina na tribulação. Obrigado, Senhor Deus, pela tribulação, ainda que se eu fosse fazer um pedido ao Senhor, eu queria que não houvesse tribulação, mas é porque eu não sei de nada que eu faço essas orações, Senhor, porque eu não sei de nada que eu falo assim, mas o Senhor que sabe aquilo de que eu preciso, tem me dado não somente bênçãos, mas tem me dado também desafios e tribulações. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor sabe o que está fazendo, e eu quero dizer: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas reclamações, perdoa-nos, Senhor Deus, se a gente andou aí desesperado, sem confiança no Senhor, mas agora nós queremos dizer, Deus, que toda a nossa esperança está naquilo que a Tua palavra nos declara. Nossa esperança, nossa fonte é Jesus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos sustente. Estenda a Tua mão para sobre a nossa vida.
Ó Deus, visita cada um, como o Senhor diz lá na tua palavra, que o Senhor conhece cada estrela, chama elas pelo nome, muito mais a nós que somos teus filhos. Visita agora, Senhor Deus, perdoa os pecados, dá-nos uma nova mentalidade, um desejo, Deus, aquela firme resolução de não nos contaminarmos. Mas além dessa resolução, vem com o poder do Espírito do Senhor, para que nós vivamos uma vida de santidade. Estende a tua mão sobre nós, Senhor, te agradecemos, Senhor Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, e declaramos, Senhor Deus, que a nossa esperança de sermos bem-sucedidos é andar no caminho do Senhor, somente no caminho do Senhor. Queremos nos assentar contigo, Senhor, na glória, e não na roda dos escarnecedores. Perdoa, Senhor, e abençoa o teu povo, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com cada um de nós agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Lembra da palavra do Senhor. Tem certeza que Deus vai fortalecer você. Tira os olhos da confusão, tira os olhos da dificuldade. Não estou dizendo para você se alienar, não, a dificuldade está aí, mas o Senhor está muito mais do que a dificuldade, está o Senhor na sua vida. Se a mente estiver perturbada, começa a rememorar o Senhor, leia os salmos, cante cânticos ao Senhor. São dicas boas, hein? Que Deus te abençoe e te dê uma semana cheia de Deus, tá bom? Vamos em paz, em nome de Jesus.